Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro bloco do Seminário de Regularização dos Profissionais Parceiros para adequação da Lei do Salão Parceiro. Bom, a gente já falou aí sobre os benefícios, sobre as vantagens, já vimos aí sobre o processo de formalização, o passo a passo, os documentos que são necessários. Agora eu vou falar um pouquinho mais aí sobre essa questão das contribuições. Eu já falei para vocês que precisa pagar as guias todos os meses. E é importante, assim, para você fazer o pagamento, você imprimir as guias diretamente lá no portal do empreendedor. Por que eu estou te contando isso? Porque, assim, ó, essa guia, ela não vai chegar para você por e-mail, não vai receber pelo correio, não vai cair, assim, como uma luz divina caindo, assim, no seu... Não. Você vai precisar acessar lá o portal do empreendedor para poder ter essa guia. O que eu recomendo, daí eu recomendo para você que é profissional parceiro, trabalha aí dentro de um salão de beleza, recomendo também para os salões de beleza, é que você possa pedir para eles imprimir essas guias, né, ou para que eles possam fazer o pagamento por você e descontar daquele valor que você tem a receber. Por que eu peço isso, tá? Para que você, assim, não passe mais um trabalho, né, fazendo esse processo. Então, o salão de beleza faz isso por você, já que ele tem aí um controle administrativo, já faz isso para outras atividades, já tem aí contas a pagar. Vai ser só mais uma função, né, que o salão de beleza vai colocar aí nas obrigações dele, e daí ele pega de todos os profissionais, paga de todo mundo e deixa isso tudo bem certinho, tá? O pagamento dessa guia, ele é até o dia 20. Então, caso você opte, você mesmo como profissional, fazer o pagamento das guias, é sempre no dia 20. Não vem me dizer assim, Alexandre, que eu não paguei porque a data do vencimento é muito ruim. Não é muito ruim não, gente, é no dia 20, tá? Então, vem com essa história aí. Normalmente, você recebe isso ali no início do mês, então tem até o dia 20 para pagar. E outra coisa, se você quiser, o valor é baixo, então você deixa isso para pagar já no início do mês seguinte, antecipa uma guia e faz o pagamento sempre de uma aí antecipado para não passar problema, tá? Então, só terá acesso aos benefícios, aqueles benefícios que eu falei, da Previdência, de ter um microempreendedor individual aberto, de pagar, né, os impostos de todas as suas operações, porque uma das grandes vantagens sabe aquele dinheiro que você recebe, que você não sabe bem o que isso pode acontecer, se você vai cair numa malha fina, se não vai. Com a formalização para adequação na lei do salão parceiro, você pode aí ter uma receita quente, né, vamos chamar assim, uma receita certinha, você vai poder aí dormir em paz, né, quanto a essas questões aí dos seus rendimentos, dos seus recebimentos, tá? E uma outra coisa é que se você pagar em atraso, você vai pagar multa e juros. E pagar multa e juros é o quê? É perder dinheiro, é jogar dinheiro na lata do lixo, é fazer... né? Então, se você gosta de perder dinheiro, daí é triste, tá? Mas, como eu sei que isso não acontece, se você quer fazer alguma coisa com o seu dinheiro, que o dinheiro está sobrando e você não sabe... doa para uma instituição de caridade, faz alguma outra coisa. E mesmo que não esteja sobrando, tá? Esse é um papel que é realmente importante. Aqui, quando a gente faz algum evento, às vezes a gente faz evento que é gratuito, faz aí uma palestra... coleta alimentos, então eu dou o meu tempo, as pessoas dão o alimento, a gente pega as pessoas que trabalham aqui com a gente, isso você pode fazer aí no seu salão também. Então, pegar um dia, por exemplo, dos profissionais todos, ir numa instituição, arrecadar alimentos para fazer uma doação, então isso aí são outras coisas que você pode fazer aí. Eu sei que aqui a gente está falando do dinheiro do pagamento de multa em atraso, né, de juros e tudo mais, mas se você aí quer também contribuir para um mundo melhor, para uma, né, eu tenho aí essas dicas aí para te dar. Bom, falei também que é obrigatório o controle das receitas, né? Por que é obrigatório o controle das receitas? Então, você precisa fazer um formulário, eu até vou deixar aqui na biblioteca esse formulário com a declaração que você precisa controlar ali o valor das suas vendas, tá? Você vai controlar ali todas as notas fiscais que você emitir contra o salão, você vai repassar isso lá para dentro desse formulário. Se você tiver algum outro tipo de renda, tá? Que pode ser uma renda com notas fiscais, por exemplo, se você presta algum serviço para uma outra empresa, Alexandre, mas aonde que eu vou prestar um serviço para uma empresa? Sei lá, gente, você foi contratado para fazer a maquiagem de uma modelo para um desfile, por exemplo.
Isso pode acontecer, talvez não seja a realidade no seu município, mas os municípios mesmo pequenos, às vezes tem desfile da associação comercial e tal, eles contratam um profissional para fazer isso. Então não é nada assim impossível, tá? Às vezes você até fica pensando assim, de onde que eu vou tirar mais dinheiro? Tentar entender o que está acontecendo aí no seu município para ver se você não pode ser essa pessoa aí a prestar esse tipo de serviço. Então, se você tem mais de um outro tipo de serviço, você emite essas notas fiscais. Se for prestado para pessoa jurídica, obviamente. Se for prestado para pessoa física, não é obrigatório. Você pode emitir a nota fiscal, porque não é pela nota fiscal que você paga o imposto. O seu imposto é um valor fixo mensal. Você vai preencher esse relatório, esse formulário, para que você possa depois utilizar esse valor das receitas brutas, de todas as suas receitas do mês, para fazer a declaração lá do imposto de renda, tá? Então, se você emite notas fiscais para todas as vendas, é a soma total das notas emitidas. Então, toda a operação, ou para os salões que você trabalha, você emite notas, é só somar as notas. Se tem outras receitas, se for sem nota, as receitas sem notas. Preciso declarar? As pessoas sempre perguntam, Alexandre, mas olha só, eu preciso mesmo declarar as vendas que eu recebi sem notas fiscais? Como que o fisco vai ficar sabendo disso? Olha, eu costumo te dizer duas coisas. Primeiro, é bem difícil realmente do fisco perceber isso se o valor for baixo. Se o valor for um pouco mais alto, daí isso gerar movimentação na tua conta bancária ou gerar algum tipo de mudança de patrimônio, ou se você gasta muito com cartão de crédito, isso pode ser um indício para o fisco te notificar e pedir algum tipo de esclarecimento, tá? Isso é pela parte legal. Um outro olhar que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que a gente está fazendo essa conversa nesse seminário, é para que você possa pensar na contribuição que você dá ao sistema. E aí o sistema é o sistema do Brasil, do universo, do mundo, dessa rodinha, né, que a gente faz parte. Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou fazendo aquilo que é certo? Se eu estou fazendo aquilo que é certo não declarar esse valor? Porque às vezes a gente... E aí há um movimento, né, que é para fazer as pessoas fazerem aquilo que é certo, andar no trilho, sem que tenha alguém te cobrando para fazer isso, né? Então é a sua obrigação, sim, fazer essa declaração, declarar isso que está nesse faturamento, aquilo que você recebeu, sem que tenha alguém aí te cobrando, porque se você deixar de fazer aquilo que é certo, eu acredito muito nisso, e daí eu quero compartilhar a minha opinião. E daí, independente se você acredita em Deus, se você acredita no universo, numa fonte de luz, de energia, não importa, ou se você não acredita em nada, enfim, a sua atitude, a sua ação, ela gera uma reação. Isso eu não preciso acreditar em nada, isso está lá na física, né? Toda ação gera uma reação. Então, quando eu faço uma ação que é omitir, não declarar aquilo que eu deveria declarar, simular uma operação que eu não deveria simular, qual é o tipo de ação que eu estou gerando e qual é o tipo de reação que eu vou receber? Então, você precisa avaliar isso, porque às vezes as pessoas fazem as coisas sem pensar, geram uma ação que não é produtiva, que não vai te trazer nenhum tipo de benefício, que não gera nenhuma energia positiva, e depois ficam aí se lamentando porque as coisas na vida não deram certo, porque os problemas aconteceram e tudo mais, tá? Então, pensa nisso, tá? Se você é profissional parceiro, ou até mesmo dentro de um salão de beleza, você que é dono de salão e que tá me escutando agora, está participando aqui desse seminário, pensa se você está fazendo tudo certo, porque à medida que você faz tudo certo, você age, a sua ação é de fazer as coisas certas, a reação, ao retorno, ele é também proporcional às suas ações, tá? Então, pensa nisso, tá bom? E uma outra coisa, para fazer esse controle das receitas, existe aí algumas planilhas, existe aí aplicativo de celular, existe aí dentro do salão de beleza algum software, algum relatório, né, que o próprio sistema do salão gera para você depois fazer essas notas fiscais.
Com esse controle, com essas informações todas geradas, você tem que fazer uma declaração, que é uma declaração anual das receitas brutas, dizendo o quanto que você faturou no ano anterior. Essa declaração ela é feita até o dia 31 de maio de cada ano, mas eu não recomendo que você deixe até o dia 31 de maio essa declaração aí feita, né, para fazer. Eu recomendo que você faça essa declaração já logo no início do ano, já lá em janeiro, tá? Então, acabou o ano, entrou no mês de janeiro, já faz a declaração. Por que janeiro, Alexandre? Janeiro. Por que janeiro? Bom, é um mês tranquilo, né? Você tem tempo livre, porque se você estuda, se tal, você vai ter aí um tempinho de férias. Leva 5 minutinhos para fazer. Janeiro você já tem toda a informação do ano anterior. Janeiro você já consegue imprimir as guias do ano seguinte, né? Desse ano todinho, até o final do ano, até dezembro. Então o sistema já gerou ali todas as guias. Se você deixar isso até o final de maio, primeiro, que para você gerar as guias do próximo ano, ou desse ano que está corrente, assim, você teria que ter feito a declaração. E se você deixar ela lá para maio, então quer dizer que você não pagou a guia de janeiro, não pagou fevereiro, não pagou março, não pagou abril. Então isso vai gerar aí um problema para você, tá? Então não faça isso, porque eu não recomendaria, tá? E se você chegou lá em maio e não fez a declaração, gera aí uma multa por atraso na entrega da declaração, tá? Então, também não é bacana. Você precisa aí pagar as guias mensais, fazer o controle dessas receitas e também fazer a declaração dentro do prazo para, né, manter isso tudo nos conformes, tudo como manda aí o figurino, tá bom? Bom, uma outra possibilidade, você que é profissional parceiro e pretende aí se formalizar como microempreendedor individual, você pode também precisar fazer uma alteração, tá? As alterações que são possíveis e que são as mais comuns é ali, alteração de endereço, de telefone, de e-mail e de atividade, tá? Lembrando que se você for fazer o processo de alteração, ele também é lá pelo portal do empreendedor. Então, o profissional parceiro vai acessar o portal do empreendedor, vai precisar do número do seu CNPJ, vai precisar do seu CPF, vai precisar do título de eleitor, daqueles documentos igual os documentos da formalização, da abertura, para fazer um processo de alteração. Você não precisa contratar ninguém para fazer isso se você pegar essas informações e acessar ali o portal. A gente até tem um curso, que é o Manual do MEI. Ele é um curso que é voltado para quem é microempreendedor individual e lá a gente ensina o passo a passo. A gente mostra onde que tem que clicar, o que tem que fazer e tal, mas você seguindo essas informações aqui desse seminário, você já consegue fazer também, tá? Lembrando que se você for alterar endereço, ou alterar atividade, você precisa fazer uma consulta de viabilidade. Então, a mesma coisa lá do processo de abertura, você vai precisar ir até a Prefeitura Municipal para saber se é obrigatório fazer a consulta de viabilidade. E só depois, né, de fazer a consulta de viabilidade é que você vai poder fazer a alteração no portal. E depois de alterar no portal é que você vai fazer essa alteração lá em todos os órgãos, em tudo aquilo que você tem algum tipo de cadastro. Vamos supor que você alterou o endereço, tá? Então você morava num apartamento na rua X e agora você vai morar na rua Y. Só um exemplo hipotético. Você vai até a Prefeitura Municipal para perguntar se você... Não, vamos dar um exemplo. Você está numa cidade, né? Vamos supor que você mora na capital e você vai mudar para uma cidade da região metropolitana, dentro do mesmo estado. A regra na capital é uma, a regra nessa outra cidade é outra. Então, o que é a primeira coisa que eu preciso entender? Saber se nessa nova cidade se precisa de consulta de viabilidade ou não. Se essa nova cidade falar, não precisa consulta de viabilidade, então eu só acesso o portal, faço o processo de alteração e está tudo certo. Se essa nova cidade fala assim, olha, não, precisa sim da consulta de viabilidade, para fazer precisa desse documento, o prazo é esse, tal. Você vai fazer essa consulta de viabilidade, depois que a consulta de viabilidade estiver aprovada, você vai acessar o portal do empreendedor, você mesmo vai fazer essa alteração de endereço ou de atividade e tal. O que é alterar a atividade?
eu tinha o MEI, ele era formalizado como comércio no vestuário, mas agora eu vou começar a ser profissional parceiro. Eu trabalho já aqui nesse salão, mas eu quero me regularizar, eu não sei como fazer, e eu tenho um MEI aberto que era de comércio do vestuário. Você pode incluir essa outra atividade de cabeleireiro dentro do seu microempreendedor individual. Mas para isso, daí precisa fazer a consulta de viabilidade e daí depois fazer a alteração no portal. Se a prefeitura que você escolheu, né, ou o município que você mora, não dispensar a consulta de viabilidade, ok, sem problema nenhum, tá? Mesmo esquema da formalização. Depois que você faz essa alteração lá no portal, você precisa comunicar o processo de alteração dessas informações em todos os locais onde você já possui algum tipo de cadastro. Então vamos supor o seguinte, se você tem uma conta bancária em nome desse microempreendedor individual, se você tem um alvará lá na prefeitura, você precisa fazer essa comunicação dizendo que você tem uma nova atividade ou um novo endereço. Se você altera de um município para o outro, então você precisa ir lá naquele novo município e fazer um cadastro e ir lá naquele município onde você não está mais estabelecido ou onde a sua empresa não está mais formalizada e dizer para aquela prefeitura, dizendo, olha, a minha empresa não está mais aqui, está aqui o documento, agora eu estou lá naquele novo endereço. Então, às vezes as pessoas não sabem, né, que precisam fazer esse processo de alteração, mas é importante, tá? Primeiro, porque quando você altera esses órgãos todos onde você estava cadastrado, às vezes eles não ficam sabendo desse processo de alteração, então é você que tem que ir lá falar. E também aqueles outros órgãos que você estava cadastrado também não sabem que você fez esse processo de alteração, então você também precisa ir lá e contar isso para eles, tá bom? A mesma coisa é a baixa, tá? Então vamos supor o seguinte, quero deixar de ser profissional parceiro, não vou mais trabalhar no salão, o contrato, né, acabou, não quero mais também não quero mais ser microempreendedor individual. Você pode fazer o processo de baixa de forma gratuita lá dentro do portal do empreendedor. Então você não precisa contratar ninguém, não precisa pagar nenhum outro profissional, não precisa, você mesmo consegue fazer esse processo, tá? Lembrando que quando você fizer a declaração, né, quando você fizer a baixa do microempreendedor individual, você também ainda continua com a obrigação de fazer a declaração. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você abriu o MEI lá em 2015, tá? Então, abri em 2015, fiquei em 2016, 2017, 2018, chegou em junho de 2019, eu resolvi que eu ia fazer o processo de baixa do microempreendedor individual, porque eu não estou mais trabalhando no salão, eu comecei a trabalhar com carteira assinada numa outra empresa, enfim, a sua vida mudou e você não vai mais trabalhar na área da beleza. Que isso é normal, as pessoas podem mudar aí a qualquer momento de atividade empresarial. O que acontece? Chegou ali em junho de 2019, eu vou lá e vou acessar o portal e vou requerer a baixa. Vou fazer o processo de baixa. Então, insiro lá o número do meu CNPJ, o meu CPF, digo que eu quero baixar. Na hora já sai lá o comprovante que eu fiz o processo de baixa. Quando eu baixo aquilo ali, cancelo o número daquele CNPJ, aquele CNPJ ele é baixado e eu não consigo mais reativar. Você pode até abrir um outro microempreendedor individual depois, no futuro, mas aquele número, aquele CNPJ, você não vai conseguir mais, ok? Depois que você fez essa baixa, vamos supor, chegou no dia 15 de junho, eu resolvi fazer a baixa. Aquele período de janeiro até o dia 15 de junho, você também precisa fazer uma declaração de extinção. É a mesma declaração que eu falei para você que você tem que fazer todos os anos, só que quando você baixa a empresa, você tem 30 dias após a baixa para fazer a declaração daquele período. Você não vai deixar lá para o ano seguinte, tá? Então vamos supor o seguinte, a minha empresa, naquele ano da baixa, operou do dia 1º de janeiro até o dia 15 de junho. Quanto que eu faturei naquele período? Faturei 5 mil, 10 mil? Daí eu vou ver quanto que eu faturei. Eu vou somar ali as notas, vou somar os relatórios e tal.
Aquele valor vai compor a declaração de baixa. É igual à declaração normal, só que a única diferença é que eu vou colocar lá situação especial, eu vou dizer que aconteceu uma situação especial, vou colocar qual é a data, a situação especial ali é a baixa da empresa, né? Vou colocar qual foi a data, nesse caso foi 15 de junho, e vou dizer qual foi o faturamento que teve do dia 1º de janeiro até o dia 15 de junho. É bem tranquilo, tá? Não tem muita dificuldade. Se você tiver aí, for fazer o processo de baixa e tiver alguma dificuldade, deixa aqui no nosso suporte que a gente pode te ajudar, tá? Uma outra questão é que depois que você faz o processo de baixa, você não pode esquecer de fazer a baixa em tudo aquilo que você cadastrou a tua empresa. O que é baixar em tudo? Se você tem alvará municipal, você tem que procurar a prefeitura municipal e baixar esse alvará. Se você tem bloco de notas, vamos supor que é a prefeitura que você opera aí trabalha com bloco, você tem que pegar esses blocos de nota e ir lá com o fiscal para ele inutilizar esses blocos. Se você tem alvará do bombeiro, da vigilância sanitária, daí não sei qual é a atividade que você tem que ir lá e fazer também o processo de baixa desses alvarás, tá? Alexandre, mas eu sou profissional parceiro, eu não tenho um local fixo, eu trabalho em 2 salões, eu preciso de alvará sanitário, preciso de alvará do bombeiro? Normalmente não, tá, gente? Não fica assustado. Mas, se por um acaso a sua prefeitura aí exige, tá? Ou uma licença, ou algum tipo de autorização, ou algum tipo de alvará, e você tem que depois fazer a baixa disso, tá? Se você tem conta bancária, se você tem maquineta de cartão de crédito, se você foi lá na companhia de energia elétrica e mandou fazer, sei lá, uma ligação de energia elétrica no número daquele CNPJ, você vai ter que ir lá naquela empresa da companhia de energia elétrica e mandar cancelar. Então, tudo aquilo, tá? Tudo aquilo que você cadastrou uma vez, então você foi cadastrando, resolveu baixar a empresa, você tem que ir descadastrando, tem que voltar em todos os órgãos, tá? Então, as pessoas falam assim, Alexandre, para abrir a empresa é muito fácil, para baixar é difícil. Não é que é difícil, gente, vamos combinar o seguinte, é que às vezes o motivo, às vezes, que leva a pessoa abrir a empresa é diferente do motivo que leva a pessoa a baixar. Então a gente tem que separar um pouco isso, tem que entender. O processo aqui é meio lógico, tá? Qual é o motivo que leva a pessoa a abrir uma empresa? É a expectativa de ganhar algum dinheiro, sei lá, eu tenho uma grande vontade de empreender, de ganhar bastante dinheiro, de ficar rico, de tal. E o processo de baixa é diferente. O que motiva a pessoa a baixar? Normalmente, né? Pode ser outros, mas as pessoas que acabam reclamando, né? Vamos entender essas pessoas. Não deu certo porque a vida é uma droga, porque empreender é muito difícil, porque ser profissional parceiro não dá certo, porque não sei o que lá, não ganhei dinheiro, não tive cliente. Claro que a gente tem que olhar uma série de outras coisas, né? Porque quando a pessoa chega nesse limite aqui, tem que ver se ela está contribuindo de forma também certa para a vida, né? Então, chegou lá na frente e deu errado, daí ela reclama e daí ela sai reclamando de tudo aquilo que ela tem que fazer no processo, né, de volta para baixa dessa empresa. Então a gente tem que entender. Não é que é muito difícil, é que o motivo que leva à baixa é diferente do motivo que leva à abertura. Para abrir uma empresa você está feliz e para baixar a empresa você está triste. Daí qualquer coisa que você faz quando você está triste não é legal. Você já deve ter ido, sei lá, quando você faz no shopping, vai fazer uma compra, né? Se você está feliz, a probabilidade de você gastar muito mais, é muito maior. Então, às vezes você vai lá, você vai comprar um sapato, você vai comprar uma blusa, você vai sair comer, você vai tomar um shopping, você vai encontrar amigos, você vai no cinema, você vai gastar aquilo que você podia e aquilo que não podia. E às vezes você combina de fazer alguma coisa e você tá triste, você chega lá, nada tem graça, o shopping não tem graça, as pessoas não têm graça, o shopping não tem graça, nada tem graça, né? É a mesma coisa no processo de abertura e de encerramento da empresa, tá? Lembrando que quando você fizer aí o processo de encerramento da empresa, toda essa baixa, todos esses descadastros aí, né? Você precisa guardar todos esses documentos, põe numa pastinha, põe num saquinho, põe lá naquela gaveta, põe lá dentro do guarda-roupa, sabe aquele lá onde ninguém mexe? Guarda lá, tá bom? Bom,
Uma outra pergunta aí, e daí aqui eu preciso que você preste bastante atenção, é que pode ocorrer aí um desenquadramento do microempreendedor individual, deixar de ser microempreendedor individual por alguns motivos. Eu até anotei aqui, ó, então, alteração de natureza jurídica. O que é alteração de natureza jurídica? Você é profissional parceiro e você resolveu que vai, sei lá, abrir um outro salão e vai trabalhar em um outro local e vai ter um sócio com você. Então, nesse caso, teria aí uma alteração da natureza jurídica. Exercer uma atividade econômica não permitida. Nem todas as atividades são permitidas ao MEI. Então, a gente já falou, por exemplo, da podóloga, da massoterapeuta e tal. Então, se você é um profissional parceiro e vai começar a exercer uma dessas atividades, essa atividade não é permitida ao MEI, isso vai ensejar o desenquadramento. Ah, Alexandre, mas eu me formalizei como manicure e, na verdade, eu sou podóloga. Qual é o problema que pode ter aí? Bom, primeiro, aquilo que eu já falei, vou repetir novamente para ver se entra aí na cachola. Estou fazendo certo? Qual é a ação que eu estou gerando aí para o universo para gerar uma reação? Essa reação que vai gerar, eu vou gostar? Avalia isso. Agora eu dormo com esse pensamento. Põe no travesseiro aí e vai dormir. Outra coisa. O fiscal teve aí dentro do salão e percebeu que você não é manicure, que você é podóloga, por exemplo. Ele pode determinar aí o desenquadramento por uma atividade não permitida. Então, toma um pouco de cuidado aí para fazer certinho, porque senão você pode ter aí problemas, tá? Um outro motivo de desenquadramento é se você tem funcionários ou mais de um funcionário. Para quem trabalha em salão de beleza, é bem difícil, né? Quem é profissional parceiro e trabalha no salão é bem difícil. Ou por opção do contribuinte, ou se você ultrapassar o limite de faturamento, que é o que eu desejo para você. Eu desejo que você ultrapasse aí o limite de faturamento, que você fature mais que R$81 mil. Eu sei que na área da beleza, às vezes, quando é um salão mais de bairro e tal, é mais difícil, mas existem sim profissionais, isso não é lenda urbana. Eu conheço profissionais que ganham muito dinheiro sendo cabeleireiro, sendo colorista, sendo o profissional que faz aplicação, sei lá, de mega. Tem profissionais que ganham muito dinheiro, bastante dinheiro, assim, tem uma vida super bacana, super boa. Não é nem dono de salão, não, tá, gente? Não é o dono, é o profissional parceiro. É aquele que trabalha lá dentro do salão. E que, sim, faturam mais de 81 mil, faturam mais, ganham mais do que R$6.750 por mês, tá? Claro que esses profissionais tem uma boa qualificação, né, tem um bom atendimento, procuram aí gerar outro tipo de valor para o cliente, né, fazer um outro tipo de entrega, porque se você quer ser aquele profissional que fica lá assim, né, na cadeira, esperando acontecer, claro que não vai acontecer, né? Você tem que estar aí disposto, você tem que estar querendo realmente aí faturar e ganhar mais do que 81 mil. Então, se você fatura e ganhou mais do que 81 mil reais, de uma forma planejada, de uma forma intencional, você sabia que isso ia acontecer, porque você criou metas, você criou aí um caminho a percorrer e desejou realmente ter um faturamento maior do que 81 mil, porque isso pode acontecer para qualquer pessoa, tá? Você vai ser desenquadrado do microempreendedor individual. Esse processo de desenquadramento ele ocorre de duas formas, então, tá? Então, se você ultrapassou os 81 mil reais, mas ele ficou menos do que 97 mil, ou seja, você tem aí uma gordurinha, um valor que você pode passar que é de 20%, tá? Se você ultrapassou os 81 e ficou abaixo do 97, abaixo desses 20%, ou seja, vamos supor que você tenha faturado 91 mil reais. Esse limite que ultrapassou de 81 até 91, você vai precisar, daí sim, pagar um imposto sobre isso. Se é atividade de cabeleireiro, então, ou de algum tipo de prestação de serviço, de manicure e tal, você vai pagar 6% sobre esse valor, tá? Ah, Alexandre, mas eu não sei se eu vou precisar, eu acho que eu nunca vou ultrapassar o limite. Você pode, ou por ter somado algum outro tipo de faturamento. Então, lembra que eu falei que o microempreendedor individual ou profissional parceiro, né, ele pode ter uma outra atividade
diferente da do salão, as receitas somam, tá? Aquilo que você faturou no salão e aquilo que você faturou de venda de algum produto, algum serviço fora desse faturamento que você tem aí no salão. E se ultrapassou dentro desse limite de 20%, você vai pegar esse valor e você vai pagar aí 6% aproximadamente. Você vai ter que levar isso para um contador, eu só estou explicando isso para você entender. Você vai ter que pegar esse valor que você ultrapassou, então do 81 até 91, esses 10 mil reais, e você vai pagar 6% sobre esse valor. Então você vai pagar 600 reais. Ah, é só isso que vai acontecer? Não, não é só isso, tá? Além disso, a partir do ano seguinte, então, por exemplo, eu tive lá o faturamento referente ao ano anterior, esse ano anterior deu 91 mil reais. Chegou em janeiro, eu vi que ultrapassei os 81, eu faturei 91. Eu vou pegar, em janeiro daquele ano, vou pegar aqueles 10 mil reais, vou calcular 6%, ou seja, 600 reais, isso o contador vai fazer para você. Você vai pagar um imposto para o fisco, vai recolher isso para o fisco, mas a partir de janeiro daquele ano seguinte todo, você vai deixar de ser microempreendedor individual e vai pagar 6% sobre todas as operações, sobre todas as vendas que você fizer, tá? Se você ultrapassar mais do que os 20%, mais do que os 97 mil reais, daí o problema é outro. Não é para o ano seguinte, não é para frente. O que vai acontecer é que você vai ter que pagar o faturamento sobre todo o valor recebido, sobre tudo aquilo que já passou, sobre tudo aquilo que está lá para trás, tá? Então vamos supor o seguinte, o meu limite era 81 mil reais. Eu ultrapassei o limite permitido de 81, ultrapassei aquele limite ali que era uma gordurinha de 97, vamos supor que eu faturei 100 mil reais. Tá? Então era para eu faturar 81 e eu faturei 100 mil reais. Isso é bom? É claro que é bom, porque você quando tem um negócio, a ideia é que você possa faturar, crescer e tudo mais, mas isso tem que ser feito de forma planejada. Porque se acontecer de você faturar 100 mil reais, você vai ter que pegar, retroagir a janeiro daquele ano, verificar o quanto que você faturou mês a mês, até chegar nesses 100 mil reais. Então, volto lá em janeiro, vejo o faturamento de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até dezembro. E cada um desses meses eu vou recolher o tributo. Então, eu vou recolher sobre os 100 mil reais. E o faturamento lá de janeiro vencia em fevereiro. O de fevereiro vencia em março, o imposto, né? Então, o faturamento de março vencia o imposto em abril e assim por diante até chegar em dezembro. Então, se eu não vi isso ao longo do ano, lembra a importância de fazer o controle lá do faturamento, o controle das vendas? É justamente para não ultrapassar esse limite de faturamento. Porque se eu ultrapassar esse limite de faturamento sem ter um planejamento, sem ter um controle, eu vou ter que pagar um imposto sobre isso, sobre tudo, além de recolher todo o tributo com multa e juros, tá? Então, assim, você precisa observar que o controle do faturamento, ele é uma ferramenta para você também pensar aí no seu limite de faturamento mensal, para que se você for desenquadrado por ter ultrapassado o limite de faturamento, você entenda que você vai ter que pagar um imposto. Ou só sobre a diferença, se for na opção número 1 ali, né? Ultrapassei, mas ultrapassei até o limite de 20%, ou sobre todo o valor recebido, se for na opção número 2, onde você ultrapassa o limite ali dos 20%, então você vai ter que recolher o valor aí com multa e juros sobre todo esse valor. Uma coisa que é importante, tá? É que se você for formalizar o seu microempreendedor individual, na metade do ano ou no final do ano, você tem que respeitar essa proporcionalidade. E eu estou te contando isso aqui, claro, que você precisa entender sobre o processo de desenquadramento, obviamente, mas você também precisa entender que o desenquadramento ele pode acontecer se você abrir ele, sei lá, vamos supor que você abriu o microempreendedor individual em dezembro. Dezembro, o seu limite de faturamento é de 6.750, ok? Qualquer coisa, se você faturar mais do que isso, porque o mês de dezembro é um mês melhor, porque eu ganho mais dinheiro nesse período e tal, e daí você vai lá e emite uma nota, sei lá, de 7 mil reais,
tá? Não precisa nem ser muito. Você já vai desenquadrar no microempreendedor individual, porque o seu limite era 6.750. Você vai pagar imposto sobre aqueles R$250 a mais, e a partir do ano seguinte, você, né, de janeiro já, daquele ano, assim, na viradinha, você vai pagar aí um imposto muito maior, né? Que se ele não tiver um planejamento, isso vai ser um problema aí para você, tá? Então você precisa entender sobre essa questão aí do desenquadramento. Se não ficou muito claro, eu sei que isso aqui é um assunto meio complexo, mas é claro, não vai ser todos os profissionais do salão que vão ser atingidos pelo desenquadramento, não é todo mundo que vai ter alteração de natureza jurídica ou atividade que é impeditiva, ou que vai fazer a opção lá no mês de janeiro, ou que vai ultrapassar o limite de faturamento. Mas se você é um profissional que ficar nessa questão aí de ultrapassar o limite de faturamento, você quiser mais informação, deixa aqui no suporte ou participa dos fóruns, que a gente te ajuda aí a te explicar mais sobre esse processo de desenquadramento, que eu sei que esse é um tema assim um pouco complexo, as pessoas acabam tendo bastante dúvida, é um tema mais denso e tal, mas aqui dentro do nosso seminário, óbvio que eu não poderia deixar de trazer essas informações para você, porque a ideia é explicar tudo aquilo que perspassa e tudo aquilo que está ligado à regularização dos profissionais que trabalham aí dentro do salão, tá? As pessoas até falam assim, Alexandre, não sei se eu já contei isso para você, eu vou contar de novo. Se eu já contei, me perdoem. As pessoas falam assim, Alexandre, mas você fala tudo para o salão, para o profissional parceiro, porque você trabalha para quem? É para o salão parceiro ou para o profissional? Eu trabalho para os dois. A minha ideia, né, a minha missão é compartilhar informação com todo mundo, tanto com o salão de beleza quanto com o profissional parceiro. Eu não quero que ninguém faça nada errado, tá? Eu não quero que o salão parceiro esconda alguma coisa do profissional ou que o profissional não entenda alguma coisa por conta do salão. Daí fica a ideia é que a gente consiga fazer um ambiente, um mundo, um universo melhor, e não tem como eu escolher um lado aí para trabalhar, tá? A ideia é trabalhar para todo mundo tem que ter aí informação, tá bom? Então a gente vai chegando aqui ao final do nosso bloco 3. Depois no bloco 4 a gente vai fazer aí um encerramento, eu vou falar um pouquinho também mais sobre os benefícios, tá? Da adequação da lei do salão parceiro para os profissionais, tá? Então eu agradeço e aguardo vocês no bloco número 4.